Bom dia, então, hoje nós vamos estudar com o sexto ano o Egito Antigo, né? Meus amigos, a história do Egito ela é muito importante para nós. O Egito é o berço da civilização, né? Então foi ali que tudo começou. A civilização do Egito ela se organizou ao longo do Rio Nilo. Então, o Rio Nilo ele é muito importante para a história do Egito. Heródoto, grande historiador da época, falou que o Egito era uma dádiva do Nilo. Isso mesmo, da página 8 e 4. Da 4 até a 8, né? O Egito é uma dádiva do Nilo. Então, quer dizer, o Egito só foi possível a sua existência por causa do Rio Nilo. Então, o Rio Nilo, só para você ter uma ideia, ele é tão importante para o Egito. O rio atravessa 6 quilômetros de extensão até a sua foz. E ele deságua no mar Mediterrâneo. De julho até outubro acontecem as cheias do Egito. O rio Nilo enche, ele transborda e na sua margem ele deposita aquele humus fertilizante. Ali você tem folhas, galhos que apodrecem e deixam com o tempo, com o passar dos anos, o solo fértil. E isso foi importante para a civilização do Egito, porque eles passaram a cultivar nessa área que é muito fértil a agricultura. E isso fez daqueles povos ali povos sedentários, né? Então é muito importante o Egito, o Rio Nilo, para toda a civilização do Egito. Os amigos, no primeiro momento, a civilização do Egito começou a se formar em clãs. O que é um clã? O clã é uma reunião, é uma família, né? Então, quem mandava nesse clã geralmente era o quê? A pessoa mais velha. Entendeu? Pode grifar, estudar aí do jeito que vocês acharem melhor, sem problema. Então, quem mandava no clã era a pessoa mais velha. E o clã, então, era uma reunião de uma família. Quando vários clãs se reuniam, ia viver junto na mesma localidade, se formavam tribos maiores, chamadas nomos. Então essas nomos era a reunião de vários clãs. E quando várias nomos se reuniam, formava um reino. Depois o reino formava um país. Então veja bem, o Egito ele é muito importante. Hoje ele é um país que faz parte do continente africano. A África tem 54 países e um deles é o Egito, tá certo? Vamos lá. Quando esses reinos surgiram, o Egito, naquela época, teve dois reinos. Você tem o Baixo Egito e o Alto Egito. O Alto Egito é aquela região do Vale do Rio Nilo. E o Baixo Egito era aquela região do delta do Nilo, onde o Nilo deságua no mar Mediterrâneo. Prestem atenção. Em 3200 a.C., o rei do Alto Egito, imperador chamado Menés, ele vai unificar o Egito. Ele vai juntar o Baixo Egito e o Alto Egito e fazer um país só. Ele vai fazer um único território, né? E ele vai se tornar, ele quem? Menés. Menés vai se tornar o primeiro faraó do Egito. Meus amigos, o Egito ele teve em torno, só para você ter uma ideia, 31 dinastia ao longo de 3.000 anos. Significa que 31 famílias, 31 sobrenomes. Dinastia é sobrenome da pessoa, né? O meu, por exemplo, é Mendonça. Então seria a dinastia Mendonça. O Egito teve 31 dinastia com seus faraós. E como é que era dividido, professor, a história do Egito? A história do Egito, ela é dividida em Antigo Império, Médio Império e o Novo Império. Vou repetir. A história do Egito é dividida em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Meus amigos, o Antigo Império é um período de relativa paz, de uma estabilidade política muito grande. Por quê? O Egito, de um lado, ele tem o deserto da Líbia, a oeste, e o deserto da Arábia, a leste. E isso atuava como um escudo natural contra ameaças externas.
Ninguém invadia o Egito, porque para invadir o Egito você tinha que atravessar um deserto. Não é fácil atravessar um deserto. E no período também do Antigo Império, foi construída as grandes pirâmides do Egito. Por exemplo, a pirâmide de Kelps, de Kefren, de Miquerinos, que foi feita em 2600 a.C. Essas pirâmides levaram mais de 20 anos para ser construídas, envolvendo aí o trabalho de mais ou menos 4.000 operários. A segunda fase da história do Egito, pessoal, é o chamado Médio Império. O Egito, nessa época, ampliou as relações comerciais com o Oriente. Os Hicsos, povos militarmente superiores ao Egito, porque já trabalhavam com a metalurgia, que fica mais ou menos naquela região da Turquia, eles dominaram o território egito. E esse domínio durou 2 séculos. Então, o Médio Império, o Egito vai sofrer uma invasão imensa dos Hicsos, e esses povos vão dominar o Egito por mais de 200 anos. Quando os egípcios conseguem expulsar os Hicsos, tem origem a um novo período na história do Egito, chamado de Novo Império. Então, após expulsar os Hicsos, começa então uma política de caráter expansionista, iniciando um período de conquistas dos territórios vizinhos. Mas teve um problema. O Egito, por causa de invadir outros povos, de trazer riqueza desses povos, ele começa também a ser muito observado pelos povos daquela região. E uma série de invasões ao Egito vai se iniciar. Primeiro, quem invadiu os egípcios foram os assírios, em 670 a.C. Depois os persas, em 525 a.C. E depois o Império Romano, que vai dominar o Egito em 30 anos antes de Cristo. E o Egito, a gente não pode deixar de falar do faraó. O faraó era a autoridade central, era a autoridade máxima do Egito. Ele controlava o Estado, os tribunais de justiça, né? Ele era sacerdote, que ele era considerado um deus, e também controlava o exército. Veja bem, abaixo da sua autoridade, abaixo do faraó, você tinha o vizires, que auxiliava o faraó na administração do reino. Então, se a gente fosse falar da sociedade do Egito, pessoal, a gente começaria falando de quem? Do faraó. O faraó, então, não era que ele era muito importante, ele era considerado um deus. Veja bem, o faraó era a reencarnação do próprio Deus. Assim que ele era considerado. Então, ele tinha todo o poder. E o faraó, então, ele tinha o governo, ele controlava o Estado, ele controlava a justiça, ele controlava o exército no Egito, e mais do que isso, ele era um sacerdote, ele era um deus, ele era o representante de Deus. Em carne e osso. Todos ali no Egito acreditavam nisso. Você tem também, meus amigos, os nobres e os sacerdotes que cuidavam dos templos, né? Você tinha também os soldados que traziam proteção ao Egito, já que o Egito inicia um período de invasão, depois sofre também uma série de invasões, então os militares, os soldados no Egito também eram muito importantes. Você tinha também os escribas, tá vendo a pirâmide aí na página 6, né? Os escribas, meus amigos, eram os funcionários do rei, eram aqueles que cobravam impostos, sabiam escrever, redigir. Os escribas eram muito importantes na administração do Egito. Tinha a classe também de comerciantes que vendiam, compravam produtos, né, faziam relações comerciais com povos da região. Você tinha também os artesãos que produziam produtos, importantes produtos que seriam vendidos aos povos. Esses produtos possibilitaram ampliar o comércio naquela época. E você tinha também os camponeses, que é uma das classes mais exploradas do Egito, junto com os escravos. Os camponeses pagavam impostos, trabalhavam gratuitamente nas terras do faraó, em construção de obras públicas como pirâmides, não é? E os escravos? Os escravos eram a maior base do Império Romano. Geralmente, eles eram prisioneiros de guerra, né? Quando o Egito, então, invadia um outro povo, o Egito dominava aquele povo e fazia aquele povo um povo escravo. Então,
Eles escravizavam e traziam essa população para trabalhar no Egito como escravo. Tinha duas formas de uma pessoa se tornar escravo na antiguidade. Como era, professor? Primeiro, era se você fosse um prisioneiro de guerra. E o segundo, se você contraísse uma dívida. Então, você também tinha que pagar aquela dívida com trabalho escravo, até terminar, até cessar a sua dívida. Então, duas maneiras de você ser escravo: prisioneiro de guerra e dívidas. Ok, pessoal? Entendido?